Natural de Porto da Folha, José Cícero de Souza veio para Aracaju quando tinha 23 anos. Um dos 12 filhos dos agricultores, seu Valdemar e Dona Branca, José Cícero, desde que chegou aqui em Aracaju, que praticamente foi trabalhar no hospital de cirurgia. E hoje ele ocupa uma das cadeiras da Câmara Municipal de Aracaju. E é com ele que o ID Aracaju conversa hoje. Seja bem-vindo, vereador, ao nosso programa. Muito obrigado, minha amiga, obrigado por me trazer até aqui para falar um pouco da minha história sobre a minha vida em Aracaju. Vamos começar por Porto da Folha. Como era a vida em Porto da Folha? De Cícero, a infância, com 12 irmãos, filho de agricultores. Como era a vida lá em Porto da Folha? Veja bem, eu nasci em uma fazenda, né? Eu não nasci em uma maternidade, eu nasci em uma fazenda. Vim ao mundo recebido por uma parteira, que hoje eu não lembro o nome dela, mas nasci em uma fazenda chamada Fazenda Favela, que fica bem próximo do povoado Linda França, no município de Porto da Folha. Me criei lá, quando eu tinha 8 anos eu fui para a cidade para estudar, meus pais morando no interior, na fazenda, e eu fiquei com minha irmã, uma das irmãs mais velhas, Isabel, morando na cidade, em Porto da Folha. Estudei, fiz o ginásio, como a gente chamava lá, né? Quais foram os colégios que o senhor estudou lá em Porto da Folha? Eu estudei no Colégio Lourival Batista e no ginásio estadual, agora eu esqueci o nome do ginásio, mas estudei nesse ginásio e depois, quando eu completei 18 anos, eu vim em Aracaju, vim passear, gostei muito de Aracaju, não fiquei logo porque não encontrei emprego. Com um certo tempo, comecei a trabalhar em um supermercado, trabalhei 1 ano e 5 meses nesse supermercado, voltei para Porto da Folha, passei um tempão lá, meu pai não queria nem que eu viesse mais, mas assim, apesar de amar muito a cidade, Porto da Folha, mas eu não queria ficar lá por não ter um emprego, né? Um emprego certo, apesar do meu pai ter fazenda, meu pai tinha uma fazenda muito grande, mas eu não tinha coragem de trabalhar em roça, a verdade era essa, então não quis ficar na cidade de Porto da Folha por isso. Mas e a infância lá com os irmãos? Quais eram as brincadeiras prediletas de Cícero? Era brincar de correr como se fosse... A gente pegava um cavalo de pau, brincava dizendo que era... Quem sofria muito eram as galinhas, a gente corria como se as galinhas fossem um boi e a gente corria atrás das galinhas montado em um cavalo de pau. E era uma vida assim. Eu lembro que a gente ficava a semana toda torcendo que chegasse o domingo, que meu pai ia para Porto da Folha, ou para a cidade de Porto da Folha, para a feira, que às vezes ele ia para Monte Alegre e às vezes para Porto da Folha, que ficava próximo também da cidade de Monte Alegre, de Sergipe. Então, quando nós torcia durante a semana que chegasse o domingo para ele ir para a feira para trazer cocada, que era o que a gente mais esperava. Mas o senhor acompanhava ele na feira também? Não, era difícil ele levar a gente. Só quando minha mãe ia, eram muitos irmãos, ele não podia levar tudo, né? Mas ele levava sempre, quando minha mãe ia com ele, levava 1 ou 2 irmãos. Então, se eu fui essa semana, na próxima era o outro. Mas, pelo menos, saía assim, levava um, levava outro, né? Sempre prestigiava um dos filhos. Com certeza. Né? Agora, uma coisa ótima que meu pai ensinava era aos domingos, ele acordava a gente cedinho para a gente assistir a missa. Era transmitida por um rádio, aqueles rádios bem grandes, mas ele fazia os filhos se reunir ao lado do rádio para ouvir a missa, e isso nos ensinou que o cristão não pode viver sem a missa, né? Então nos ensinou isso, que para a gente foi uma coisa boa que aprendemos com ele. Apesar de estar lá no interior, distante, não estar na igreja, mas estava acompanhando a missa. Eles colocavam um copo com água na hora da benção, depois, na hora da comunhão, todos tomavam água. Então, assim, era uma partilha que ele nos ensinou. E por quê? O senhor já disse que se apaixonou por Aracaju, né? Mas por que essa paixão por Aracaju e para vir de Porto da Folha para Aracaju? Olha, quando eu vim logo para Aracaju, eu fiquei morando no Augusto Franco, bem próximo da praia. Eu sempre gostei de futebol, então eu saía do Augusto Franco todos os dias correndo para a praia para jogar bola. Todos os dias eu ia jogar bola na areia da praia, então isso
me chamou a atenção e eu fiquei assim apaixonado por Aracaju. Quando voltei para Porto da Folha, trabalhei um certo tempo na Odebrecht, na porção da Ribeira, em Itabaiana. Foi, se eu não me engano, 8 meses. Depois eu voltei lá para a cidade de Porto da Folha e quando eu estava com 23 anos, aí eu vim para Aracaju e quando cheguei aqui, um cunhado meu trabalhava lá no Hospital Cirurgia e perguntou se eu queria trabalhar e para mim foi uma alegria. Aí eu comecei a trabalhar no Hospital Cirurgia, na higiene e limpeza do hospital. Alguém da família veio mais ou só o senhor? Não, eu vim só. Aí vim para aqui, comecei a trabalhar e assim que eu comecei a trabalhar, eu aluguei uma casa e mandei chamar o meu irmão, Zé Reis, que é um irmão mais velho do que eu, 2 anos. Ele tinha casado recente, estava assim, trabalhando muito em roça e eu trouxe ele para cá. Ele começou a trabalhar em uma sorveteria, ficou muito tempo aqui. Assim, eu pagava o aluguel, ele fazia a feira, dividia as despesas da casa e fiquei um bom tempo assim, nós dois morando juntos. Depois foi onde surgiu o meu encontro com minha esposa, que hoje, né, minha esposa Jusilene, se gostamos e aí e está até hoje. Uma nova família, estou até hoje, onde tenho 32 anos de casado. Então, o senhor passou, morou no Augusto Franco na primeira vez que veio, né? Quando voltou em definitivo para Aracaju, foi para o Jardim Centenário, depois se mudou para o Conjunto Jardim, lá em Nossa Senhora do Socorro, e depois o Santa Maria, onde tem uma história construída lá na comunidade, né? Aí a gente agora quer saber uma curiosidade, como surgiu o apelido Cícero do Santa Maria? Veja, eu quando comecei a trabalhar no Hospital Cirurgia, isso em 87, né, dia 1º de setembro de 87, eu comecei a trabalhar no Hospital Cirurgia e morando no Jardim Centenário. Mas depois, minha mãe teve um câncer no pulmão e quando ela estava já bem doente, ela disse a meu pai que ela só tinha uma preocupação, que o único filho que não tinha uma casa própria era eu. Então, eu me emociono um pouco quando a casa que o senhor mora hoje. Quando falo sobre minha mãe, né? Então, meu pai comprou uma casa no Santa Maria e eu fui morar lá. Então, morando no Santa Maria, eu fiquei trabalhando no hospital e o nome continuava Cícero do Hospital Cirurgia. Depois, quando eu me candidatei pela primeira vez, usei esse nome, Cícero do Hospital Cirurgia. Na segunda candidatura, aí o TRE me chamou a atenção porque eu estava usando o nome de uma instituição, né, beneficente. Então eu não poderia usar, eu tive que mudar o meu nome e aí eu coloquei Cícero do Santa Maria. Usei esse nome, Cícero do Santa Maria, mas colocava o nome, o verdadeiro amigo do Cirurgia, porque o Cirurgia é um bairro, né, que o Hospital Cirurgia tem esse nome de cirurgia por causa do bairro, mas eu fiquei usando esse nome e aí não teve problema, eu pude continuar usando os dois que eu amava muito, amo até hoje, o bairro Santa Maria e o verdadeiro amigo do Cirurgia, que é o hospital que eu tenho uma história no Hospital Cirurgia. Então passei a usar esse nome Cícero do Santa Maria por isso. Vereador, aqui a gente também traz alguns depoimentos, né, de pessoas que conhecem a história de Cícero, né, para falar também de Cícero. Gostaria que o senhor desse o play aqui, para o senhor ver a nossa primeiro depoimento. Eu sou Vera Si, eu quero falar um pouco sobre os trabalhos de Cícero. Conheço ele e sei que ele faz grandes trabalhos aqui no bairro, que ele já ajudou muita gente, muito antes de ser vereador. Também falar um pouco sobre o trabalho bonito que ele tem no Hospital de Cirurgia, né? As pessoas que vêm dos interior com fome até, e quando chega cá, ele oferece um café da manhã maravilhoso, uma oração muito linda, é muito comovente. Ele luta pelo bairro, ajuda as pessoas do bairro. Inclusive, na Semana Santa me visitou, me fez uma visita.
Fiquei emocionadamente porque eu não tinha ainda o meu peixe da Semana Santa e ele trouxe o meu peixe da Semana Santa. Fiquei muito emocionada e me emocionei mais ainda quando eu vi ele pedindo emprego para o pessoal do bairro Santa Maria. Sabemos que tem muita gente passando necessidade mesmo e ele tem o conhecimento, né, porque ele visita o pessoal do bairro. Cícero está trabalhando e vai continuar trabalhando. Cícero, Deus lhe abençoe, que Deus faça cada vez mais que você cresça no nosso bairro e que você mereceu essa vitória, que você merece ser nosso vereador. Muito obrigado, Vera. Você também me emocionou. É uma Desculpa, amiga gente, de muitos anos. Muita amiga. E assim, realmente é uma história que eu tenho dentro daquele bairro, acompanhando muitas pessoas que têm muita necessidade. E eu sou muito emotivo, então a gente escuta essas histórias de agradecimento, né? A gente fica grato, realmente, por saber, ver o reconhecimento. Muito obrigado, Vera. Mas vocês merecem. Vou continuar lutando por vocês e por todo o nosso bairro. A gente está chegando ao final desse primeiro bloco. O ID Aracaju retorna daqui a pouquinho com a entrevista hoje com Cícero de Santa Maria. Estamos de volta com o ID Aracaju, que nesta edição está conversando com o vereador Cícero de Santa Maria. Vereador, a gente agora vai entrar um pouco sobre o trabalho de Cícero no Hospital de Cirurgia. Praticamente, quando o Cícero veio morar em Aracaju, já começou a trabalhar no cirurgia, onde continua até hoje. Como foi toda essa trajetória de Cícero lá dentro do hospital? Olha, o Hospital Cirurgia, para mim, acho que foi uma missão que Deus me deu dentro daquela casa de saúde, porque quando eu comecei a trabalhar dentro do hospital, foi assim, o primeiro dia que eu trabalhei lá, eu entrei na higiene e limpeza do hospital. E no primeiro dia tinha acontecido uma greve dos garis, né? E tinha uma semana que eles estavam parados e não iam pegar o lixo do hospital. Então, quando eles chegaram, quando eu comecei a trabalhar, entrou eu e um outro rapaz no mesmo dia. E me entregaram uma pá, entregaram uma máscara, e o rapaz disse, olha, você vai encher essa caixa, uma caixa coletora ao lado, você vai encher essa caixa e de 2 em 2 horas você tem que parar para tomar leite por causa da contaminação. Aquilo me assustou um pouco, mas comecei a trabalhar e no outro dia, então quando terminou o dia, né, eu fui para casa com aquela preocupação, poxa, saí da casa de meu pai, onde eu tinha tudo, né, brincava à vontade, mas não tive coragem de enfrentar as terras de meu pai, trabalhar na roça, tive que vir para aqui. Pensei em desistir, mas quando eu pensei em desistir, eu lembrei que quem arrumou o emprego para mim foi um cunhado meu que trabalhava lá, e fiquei com medo de envergonhar o meu cunhado, Antônio, que ele na época era o servente de pedreiro, trabalhava lá. Mas eu, para não envergonhar ele, no outro dia voltei. Quando eu cheguei no hospital, o meu chefe, né, o chefe da higiene e limpeza, me chamou e disse, eu pensei que você tinha ido para o enterro também. Aí eu disse, gente, que enterro? Porque o rapaz que veio com você ontem, disse que morreu um primo dele e ele queria os documentos para ir embora. Então assim, ele não aguentou, não enfrentou, não teve coragem de continuar enfrentando o que eu enfrentei. Então, eles brincaram achando que eu dizia, não, me dê os documentos que eu vou para o enterro. Mas eu continuei. Então, trabalhei mais um dia nessa luta. Quando foi no outro dia, aí já mudou, né? Já não tinha mais o lixo. Eu fiquei trabalhando em umas almendeiras que tem até hoje no hospital, limpando ali embaixo. Mas quando foi com uns 2 ou 3 meses, eu não lembro bem o período, uma senhora chefe da farmácia, como eles chamavam, era a chefe da farmácia, dona Neuza, ela me chamou, pediu ao meu coordenador para mandar uma pessoa para ir fazer uma limpeza na farmácia. Então, quando eu cheguei na farmácia, eu limpei o que tinha de limpar e tinha umas caixas assim, desarrumadas. Eu perguntei, a senhora quer que eu arrume essas caixas? Ela disse, você arruma? Eu disse, arrumo.
E eu aprendi uma coisa no supermercado, que quando você quer deixar uma arrumação bonita, você organize rótulo tudo para o mesmo lado, você organize tudo direitinho, porque quem passar de longe já vê que está bem arrumado. Então eu caprichei nessa arrumação. Quando ela voltou, ela olhou para mim e disse: que coisa linda está a minha farmácia, você não vai sair daqui mais não. Ave Maria, para mim ali foi uma grande alegria. Então ela disse: quer ficar comigo na farmácia? Eu disse: quero. Então ela foi na direção, pediu ao diretor e me transferiram para a farmácia. Então depois desse dia eu fiquei trabalhando, fazendo a limpeza da farmácia. Depois saiu, mas eu atendia também no balcão, assim que tinha alguém eu atendia, pegava as requisições, passava para os atendentes, mas não deixava de dar atender com educação, dar uma atenção àqueles enfermeiros, técnicos que chegavam no balcão da farmácia. E aí os enfermeiros, o pessoal que vinham buscar medicação na farmácia, passaram a me elogiar, dizer que eu fazia um atendimento tão bonito. Aí a minha coordenadora disse: a primeira vaga que surgir aí você vai para o balcão. Aí eu passei a atender no balcão, né? Quando saiu um rapaz, que ele arrumou um outro emprego, pediu para sair e eu fui para o balcão. Depois disso, eu não lembro quanto tempo, entrou um bioquímico na farmácia e ele fazia a parte, né, bioquímica, a parte química, fazia tudo na farmácia, mas ele entrou como coordenador. Depois ele disse: Cícero, você era quem deveria ser o coordenador daqui, porque você sabe tudo, você é quem me ensina aqui dentro. Então, quando ele saiu, ele fez uma carta para a direção do hospital, indicando que não convidasse ninguém de fora, me colocasse como coordenador. Aí onde eu passei 6 anos coordenando a farmácia e o almoxarifado do hospital. Então, nesse período, o pessoal não me chamava de Cícero do Hospital Cirurgia, era Cícero da farmácia, né? Mas, depois que mudou a direção, com a mudança que teve na direção, aí o novo diretor trouxe uma pessoa dele e quis que ele ficasse no meu lugar coordenando. E me tirou da farmácia e eu fui para o setor de contas. Passei mais ou menos 8 meses no setor de contas. Depois me convidaram para voltar para a farmácia e aí eu fiquei um pouco chateado por ter saído de lá e disse que não queria mais. Você volta como coordenador? Eu disse: eu não quero. Me tiraram de lá, então eu não quero mais voltar para a farmácia. Aí me levaram para o setor de compras, onde eu fiquei muitos anos como setor de compras. Depois do setor de compras, eu saí e fui para o ambulatório do hospital, e aí é como eu digo que foi uma missão que Deus me deu, porque no ambulatório do hospital foi onde eu encontrei muitas crianças autistas que acompanhavam, a doutora Débora fazia o acompanhamento, e eles chegavam, às vezes vinham das cidades do interior, e chegavam um horário deles estarem passando fome, né? Uma vez eu vi uma criança desmaiando e eu perguntei: o que é que ele tem? Aí a mãe disse: ele está nervoso, porque ele saiu, vai para a médica, está nervoso. Aí eu disse: mas ele já tomou café hoje? Disse: não, porque a gente saiu de Canidé do São Francisco 3 horas da manhã. Já eram 9 horas, eu disse: até eu ficaria nervoso, sem comer qualquer um fica. Então fui apanhar um lanche para ele, disse a ele: fique aqui que tio vai apanhar um lanche, se você sair, tio não dá o lanche. A mãe disse que não teve quem fizesse ele levantar do banco. Quando eu voltei que dei o lanche, ele se acalmou, começou a brincar com as outras crianças. Então isso me chamou a atenção, porque eu tenho um filho autista, eu sei as necessidades que ele tem da alimentação nos horários certos. Eu comecei a fornecer um lanche todas as quinta-feiras para as crianças especial, que seria acompanhado pela doutora Débora. Que vinham de muitos interiores. De muitos interiores. Então, quando a gente alimenta as crianças, tinha que alimentar os pais que vinham com ele também. Então, comecei a fazer um café da manhã, toda quinta-feira, no Hospital Cirurgia. Infelizmente, parei agora no período da pandemia, porque fazem fila para lanchar, e também a gente não pode estar expondo a alimentação por causa da pandemia. Mas, muitos anos, eu fiquei fornecendo esse café da manhã. Trabalhar em saúde tem que ter dom, né? E principalmente quando a saúde é pública, é hospital de beneficência, aí realmente você tem que ter aquele olhar de caridade com o próximo, né? Com certeza, é isso que eu digo que é uma missão, e eu acho que todos que trabalham na área da saúde
deve abraçar o seu emprego como uma missão, porque eu peguei, nesse período mesmo, que eu passei na farmácia, teve um período que o Hospital Cirurgia vivia assim, só Deus sabe como ele superou. Então, nesse período, eu comprava, chegava um paciente necessitando de uma medicação, a gente comprava, se ele precisasse de 10 comprimidos, comprava aqueles 10 comprimidos, ou injeção, né? Colocava o nome daquele paciente. Se tivesse um outro morrendo, a gente não podia mexer para não atrapalhar o tratamento daquele. Tinha que implorar para a direção e muitas vezes eu corria atrás de doações fora para tratar daquele outro paciente, mas o hospital não tinha condições de comprar. Então, assim, era um sofrimento, mas a gente com amor e com simplicidade a gente consegue tudo. Lá no Cirurgia, Cícero não se limitou só ao trabalho, né? Se envolveu também na defesa do hospital, dos funcionários. O que foi que motivou Cícero a sair também nessa defesa? Olha, é porque, infelizmente, os funcionários do Hospital Cirurgia não tinham ninguém para defender. E para a gente abraçar uma luta, até eu tinha medo. Eu não tinha como enfrentar o hospital sem ter, vamos dizer, uma estabilidade. Então, eu conversei com a direção do hospital, na época o diretor, eu disse a ele que toda empresa que tem mais de 100 funcionários, ela pode ter uma associação por lei. Então, ele disse, não, então você pode criar associação. Aí foi onde eu fundei a ASFA, Associação dos Funcionários e Amigos do Hospital Cirurgia. Quando eu fundei essa associação, eu não queria ser o presidente. Mas ficou, né, por 8 anos. Foi. Aí eu queria que Gilmão, um colega meu, fosse, mas ele disse, não, você que teve a ideia, você que tem que ficar como presidente. Então, fundei a associação, começamos um trabalho. Então, o sindicato também veio e disse que estava à disposição para nos ajudar. E foi aí um período que a gente teve que lutar e arriscar, eu vou dizer até assim, arriscar até a vida para defender o Hospital Cirurgia. Então, o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Sergipe também abraçou e juntos nós conseguimos. Foi essa a ideia que eu tive de fundar a associação para ter forças para defender os funcionários. E qual foi, assim, o principal trabalho que Cícero deixou enquanto presidente da associação? Olha, o trabalho que eu ainda não consegui realizar, mas ainda é um sonho, é uma academia para os funcionários do hospital. Eu consegui deixar um café da manhã que a gente faz todo ano, a confraternização dos funcionários e amigos do Hospital Cirurgia, que a gente faz todo mês de junho. Infelizmente, também paramos esses 2 anos por causa da pandemia, mas assim, criamos algumas coisas, um campeonato de futebol, criamos também dentro do hospital, algo para motivar os funcionários e mostrar a eles que não é só trabalhar, temos também que ter uma convivência fora do hospital, unidos, para que, por exemplo, eu trabalho no hospital, mas minha família não conhece meus colegas, então é nessas confraternizações, nesses campeonatos de futebol, onde eu posso levar minha família para conhecer a família do meu colega, a família do meu colega conhecer a minha família. Foi nesses eventos que minha esposa, meus filhos passaram a ter muita amizade com família de outros funcionários, depois desses eventos. Cícero criou raiz, como a gente já falou, né? Criou raiz no Cirurgia e também no Santa Maria. Quais foram, assim, esses feitos que Cícero teve lá dentro do bairro? Olha, o bairro Santa Maria também, que é um bairro carente até hoje, melhorou muito, já de alguns tempos, vem melhorando a cada vez mais, mas quando eu cheguei logo no bairro Santa Maria, eu tive a ideia de botar uma farmácia no bairro. Mas às vezes eu estava em casa e as pessoas chegavam perguntando se eu aplicava injeção, e eu aplicava injeção, que eu já trabalhei muito em farmácia de comércio, fiz curso, não fiz enfermagem. Até depois eu parei de aplicar, mas eu sabia administrar qualquer medicamento. E aí as pessoas chegavam em casa pedindo para eu aplicar uma injeção. Aí eu dizia, olha, isso é de 12 em 12 horas. Não, mas eu só tenho a de hoje, amanhã eu não tenho. Desde quando eu conseguir o dinheiro eu compro de novo.
Então eu parei e olhei assim, não adianta eu começar a botar uma farmácia porque eu não ia vender. Se uma pessoa chegasse nessa situação, eu não ia ter coragem de dizer, então quando você conseguir o dinheiro, venha comprar. Eu comprei um aparelho de aerosol e para ganhar um dinheirinho extra, né? Então o pessoal chegava em casa e dizia, olha, eu vou administrar esse aerosol hoje e quando eu conseguir o dinheiro do próximo eu venho. Eu não cobrava, passei a não cobrar mais, porque eu não tinha coragem de deixar uma criança sofrendo e voltar para quando conseguir o dinheiro vir de novo. Então eu vi que a ideia de botar a farmácia, que meu pai ia me ajudar a botar a farmácia, mas eu vi que a ideia da farmácia não ia para frente porque eu não ia ter esse coração duro de ver um pobre precisando e eu não ajudar. Então, assim, comecei a fazer um trabalho também pelo bairro Santa Maria. Criei uma associação no bairro e não foi nem um ano, eu desisti da associação, porque eu fui dar uma entrevista numa rádio e na época teve algumas associações do bairro Santa Maria que começaram a brigar uma com a outra. Então eu fui dar uma entrevista numa rádio que eu levei a Polícia Federal para fazer um trabalho, uma palestra no bairro mostrando os maus que a droga causa. Até o tema era esse, venha ver o mal que as drogas causam. Então, quando eu cheguei na rádio, eu disse, o senhor é o quê? Presidente da associação. Aí ele disse, então não entrar aqui não. Aí eu digo, poxa, que autoridade é que você não pode entrar numa rádio porque é presidente de uma entidade? Aí eu desisti da associação e fiquei fazendo os trabalhos. Aí eu fazia campanha para ajudar essas pessoas que não tinham como comprar um remédio. Eu fazia campanha, muitas vezes a minha esposa, a Juscelene, pegava uma sacola e saía de porta em porta pedindo 1 quilo de alimento para ajudar algumas famílias. E comecei a fazer esse trabalho e eu vi que o bairro Santa Maria também precisava de mim. Fiquei muito tempo, às vezes pessoas amigas diziam assim, rapaz, por que você não vende essa casa, compra uma casa em outro bairro? Eu disse, olha, eu não fico no Santa Maria, não é porque eu não posso comprar uma casa fora, é porque eu amo o bairro Santa Maria. E no início, quando eu cheguei lá, que era muito arriscado o bairro, mas graças a Deus não tive problema, fiquei por muitos anos lá sem ter problema nenhum, e hoje eu tenho realmente um amor àquele bairro. Se você disser assim, eu vou lhe dar um apartamento na 13 ou em qualquer bairro de Aracaju, se for para eu sair do Santa Maria, eu não saio. Cícero, a gente vai ouvir agora mais 2 depoimentos, né, de pessoas que são amigas suas lá do bairro, né, que é Maria Arlete e José Ivaldo. Meu nome é Maria Arlete, sou residente do bairro Santa Maria há 10 anos. Esse mesmo período, assim que cheguei aqui, conheci Cícero, que ainda não era vereador, já tinha tentado umas vezes, mas não tinha conseguido. E aí tentou novamente, graças a Deus conseguiu. Não só agora porque é vereador, bem antes ele já ajudava a essa comunidade e continua ajudando. Graças a Deus, agora a comunidade do bairro Santa Maria pode dizer que tem um vereador de verdade. Vive no meio da comunidade, passa na minha casa para pegar noni, que ele gosta demais, e é aquele jeitão sertanejo, popular, gente finíssima. Não tenho o que dizer ao contrário de Cícero. Gente boa, pode procurar ele qualquer hora, que ele tenta resolver o problema. É isso que eu tenho para dizer do meu vereador Cícero. Meu nome é José Ivaldo de Menezes, moro aqui há 10 anos, conheço ele, um homem humilde, trabalhador. Acredito eu que o povo do Santa Maria já perdeu muito tempo para ter colocado um cidadão humilde, um cidadão que está no dia a dia com a gente, que frequenta as casas das pessoas. Aqui mesmo na minha casa ele anda, de vez em quando passa, buzina, chega aqui, conversa com a gente, é a maior alegria. Quer dizer, quando você tem um vereador, um político, seja ele qual for, qual a autoridade que seja, nessas condições, que vive no meio do povo, sabendo da necessidade do povo, aqui mesmo já falei com ele algumas coisas, já foi resolvido, devagarzinho, porque o vereador ele não tem autoridade para fazer, mas ele tem autoridade para pedir, para resolver para a comunidade. Então isso é importante, é muito bom.
Graças a Deus que nós elegemos ele, foi uma luta muito grande, sofrida, mas a gente lutou e conseguimos, e hoje nós temos um político aqui, um vereador, com uma grande capacidade de humildade e de sinceridade também, né? E tá no meio da gente. Muito bem, obrigado Ivaldo, obrigado Arlete. É isso, eu quero e vou continuar assim. Ele só esqueceu de dizer que eu passo lá sempre para tomar um cafezinho e vou hoje de novo, viu? A gente está chegando mais ao final desse segundo bloco. O ID Aracaju retorna já já, hoje conversando com Cícero de Santa Maria. E no próximo bloco a gente vai entrar na questão da vida política e também da família. Até já. O ID Aracaju está de volta, hoje conversando com Cícero de Santa Maria, e neste bloco a gente vai querer saber um pouco sobre política e a família. Vereador, hoje o senhor ocupa uma das 24 cadeiras, né, da Câmara Municipal de Aracaju, mas essa foi uma vitória que veio com a quinta vez que o senhor se candidata. O que o motivou nunca desistir? Veja bem, tinha um sonho de ser vereador. Veio do sangue que meu pai já foi candidato em Porto da Folha. Ele se candidatou 2 vezes. Na primeira vez ele faltou, se eu não me engano, 2 votos para se eleger. Perdão, 7 votos na primeira. Na segunda eleição ele faltou 2 votos. Então o prefeito chamou ele, tirou alguém para a secretaria e ele entrou. E quando ele entrou para ser prefeito, ou para ser vereador, com pouco tempo ele desistiu. Pediu para se afastar e não quis mais. Eu era criança e eu disse a ele que queria. Por que ele desistiu? Pai, o senhor não quer ser vereador? Ele disse, quando você crescer, você vai saber o porquê. E eu fiquei com aquela curiosidade, o porquê que ele não quis. Até às vezes eu brinco, eu não cresci, eu tenho que ser vereador para saber o porquê, né? Por que ele desistiu. Então, eu me candidatei, teve uma semana social do Brasil, que foi no SIC, ali ao lado do Terminal Dia, e quando lá eu falei algumas coisas no microfone, e quando eu terminei de falar, um senhor, que eu não lembro mais assim onde ele anda, eu sei que ele era um professor Gonzaga, da Universidade Federal de Sergipe. Eu peço perdão aos familiares por não ter essa autorização e estar falando o nome dele aqui, mas ele disse, por que você não se candidata a vereador? E eu, como muitos cidadãos brasileiros dizem, eu não tenho coragem de ser político porque a política é suja. Então ele me disse uma palavra que eu não esqueço nunca. Se sua casa estiver suja, você vai sair de dentro de casa, abandonar ela, ou você vai entrar para limpar? Eu disse, vou entrar para limpar. Ele disse, então entre na política para limpar, faça uma política diferente. E aí, no próximo ano, eu me candidatei a vereador. Na primeira eleição, 2004, eu tive 861 votos. E aí todo mundo me elogiou, eu fiquei com raiva porque não fui eleito, mas todo mundo ligando para mim, me dando os parabéns. A primeira eleição você foi tão bem votado assim, sem dinheiro, porque realmente eu não tinha dinheiro. Às vezes quando a gente pede, até hoje, quando pede voto, o povo diz, está pagando quanto? Eu digo, se for para pagar, eu desisto de ser político. Então, depois me candidatei na segunda, aumentou um pouquinho de voto, eu pensava em desistir, mas algumas pessoas diziam, não rapaz, não desista, é assim mesmo, um dia você chega lá, insista. E aí foi me dando essa coragem. Na segunda eleição eu tive 1.186 votos, se eu não me engano, ou foi 185, não lembro bem. Na terceira eu tive 1.404 votos, então foi assim, eu fiquei, se não me engano, como 5º suplente, mas tive uma quantia de voto bem maior. E em 2016, eu tive 1.202 votos, fiquei como 3º suplente. Então, eu disse que não ia mais, e aí foi quando eu comecei um trabalho no Hospital Cirurgia em defesa dos funcionários, e aí os funcionários
também me abraçaram, você tem que insistir, porque a gente precisa de você como nosso representante. Então, isso me motivou a ser candidato de novo. Então, tive uma reunião com alguns amigos no bairro Santa Maria, e eles disseram, não, se você for, a gente vai abraçar a sua campanha. Então, me abraçaram e a gente saiu para a rua de novo. E aí eu disse, olha, se eu não me candidatar, é mais fácil eu ir embora de Aracaju do que me candidatar de novo, se eu não me eleger. Então, eles disseram, não, dessa vez você vai. Então, me deu muita coragem e saímos na rua mesmo pedindo voto, de porta em porta. Nós visitamos mais ou menos 95% do bairro. E num período atípico, né? Porque Isso, pandemia. Muitas complicado. vezes chegavam tanta gente para sair juntos que a gente dizia, não, não pode, tinha que dividir, não deixava sair todos juntos. Quando saía tinha que manter a distância por causa da pandemia, mas visitamos todas as casas e pedindo, né, levando o meu nome, e aí foi quando a escolha do partido também, o Podemos, porque foi um partido que tinha os vereadores tudo no mesmo nível, né, até nenhum da direção do partido, nenhum de nós sabia realmente quem ia ser eleito, porque olhava o nível, achava que todos poderiam ter a mesma quantia de voto. Então eu dei sorte, agradeço a Deus, ao Podemos que me deu essa oportunidade e ao povo de Aracaju, especialmente ao bairro Santa Maria, que me abraçaram e disseram, não, dessa vez você vai ser o nosso representante, e eu consegui ser eleito com 1.470 votos. A gente sabe que uma das áreas de defesa, né, do parlamentar é a área da saúde. Quais outras áreas também Cícero assim, vê com um olhar mais sensível enquanto vereador de Aracaju? Olha, sempre assim, é saúde, que é a minha área, eu sempre trabalhei no Hospital Cirurgia, 33 anos, então me apego muito, eu sei as dificuldades, mas também o saneamento básico, que eu sempre digo que faz parte da saúde também, e o esporte. O esporte também eu vejo como, assim, é uma coisa que a gente tem que abraçar para trazer os jovens para o esporte, porque os jovens no esporte, o esporte educa, ensina os jovens também saírem das drogas. Eu criei uma escolinha de futebol também dentro do bairro Santa Maria. Teve um período que jogando bola eu senti o menisco, tive que fazer uma cirurgia, passei 3 anos afastado do futebol, e aí quando eu melhorei um pouquinho, eu criei uma escolinha de futebol. É uma escolinha que às vezes eu brincava, reunia os pais dos meninos e dizia assim, olha, eu nem aprendi a jogar bola e estou ensinando, mas não pense que seus filhos, entrou na escolinha, vai ser um profissional, vai ser um atleta, não, mas eles vão ser educados. E teve mães de me procurar, eu tinha um aluno na escolinha, que ele tinha 4 irmãos, dos 4, na época que ela falou comigo, 2 já tinham morrido nas drogas. E ela disse, se meus filhos conhecessem o Senhor antes deles entrar nas drogas, eu acredito que eles não tinham entrado. Porque a minha obrigação era aconselhar eles e mostrar o mal das drogas. É por isso que eu levava sempre a Polícia Federal, levei a PM, levei vários profissionais na área, que tinha conhecimento na área, para explicar os maus que as drogas causam. Então, assim, esse trabalho que eu abraço sempre no esporte e na saúde, até agora, como no meu mandato também, eu quero continuar sempre dando apoio a essas áreas. Agora a gente vai falar um pouco de família. A gente falou lá no início do programa, né? Vamos falar agora também. Cícero é muito família, vem de uma família grande, né? 12 irmãos, pai, mãe. E hoje está casado, tem 32 anos, né, com Jusilene, com quem tem 4 filhos, um deles adotivo, né? Como é a vida de Cícero em família? Olha, graças a Deus eu tenho orgulho da minha família, por ser a união, por ser uns filhos que só me dão alegrias, né? Criados no bairro Santa Maria, estudaram em colégios públicos, mas eu tenho uma filha que é psicóloga, né, já tem pós-graduação em psicologia, tenho uma filha que é bióloga e faz doutorado na Fiocruz, no Rio de Janeiro, isso para mim é um orgulho, criadas no Santa Maria, estudaram em colégio público, mas 2 filhas formadas. Tenho um filho que ele não quis enfrentar a faculdade, mas terminou os estudos e hoje vive ao meu lado, para mim um grande apoio, né?
E até às vezes tem amigos que dizem assim, vocês não parecem ser pai e filho, parece ser dois amigos. Porque eu tenho essa alegria, né, de ter ele sempre ao meu lado, meu filho Valdemar Neto, tem o nome de meu pai, e ele me dá essa alegria de viver comigo como irmão, como irmão, como amigo. Porque eu sempre digo que para ser um bom pai, não é gritar com os filhos, não é bater para educar, é conversar e ensinar ele, ser pai, amigo e irmão. Pai, porque na hora que a gente tem que dar a palavra de autoridade, tem que dar. Ser irmão, porque a gente deve brincar e compartilhar juntos. E amigos, porque o que eu tenho, meus problemas, eu compartilho com meus filhos. E o que eles têm, eles sabem que tem um amigo para contar. Então a gente tem essa amizade, né? E graças a Deus também agradeço a minha esposa, Jusilene, que juntos a gente consegue pedir sabedoria a Deus e criar a família, dedicando o nosso amor, nosso carinho e pegando os exemplos de meus pais. O senhor disse que tem um dos filhos que é autista, muito difícil, encara ainda, às vezes, discriminação, né? Por ele ser autista. É verdade, a gente tem. E assim, Yarley, quando nós adotamos, a gente não adotou porque ele era autista. Ele chegou em casa porque ele era cego. Ele nasceu, não enxergava nada, nasceu com catarata congênita. E eu tenho uma irmã que é agente de saúde, hoje está aposentada já, Clarinha, que é agente de saúde lá no povoado Linda França, em Porto da Folha. Então ela ligou para mim perguntando se eu conseguia uma consulta para uma criança que nasceu cego e o médico disse que ela tinha que operar urgente. Então falei com a doutora Juvina, eu cito o nome dela, para mim foi assim, uma grande força na recuperação da visão do meu filho. E quando ele veio para casa, que nós fizemos os exames, descobriu, os pré-operatórios, descobriu que a mãe dele teve uma rubéola e passou para ele, ela não sentiu nada, só o filho. Então, operamos, né, a doutora Juvina operou, eu até trouxe ele, disse aos meus amigos, aos meus vizinhos, olha, vou fazer uma campanha porque eu não posso pagar a cirurgia dele, é muito caro. E eles disseram, não, pode contar com a gente. Então, falei com a doutora Juvina, ela disse, não, o que depender de mim, você não vai pagar nem a consulta. Então, assim, foi uma grande força que ela me deu e operamos. Mas nos exames pré-operatórios, mostrou que ele teve uma rubéola. Depois da cirurgia, ela encaminhou para um infectologista. A infectologista atendeu, também não cobrou nada. Cada um médico, cada um profissional que ouvia a história dele, se dedicava grátis. Eu devo a Deus e aos médicos do mundo por causa dele. Então, eles, cada médico ia atendendo e passava para outro. Ele fez uma triagem, passou por todos os médicos, os profissionais de saúde, até nutricionista, fonoaudióloga, tudo. Quando nós conseguimos recuperar a visão dele, aí a minha filha, que hoje é psicóloga, a Jusicléa, descobriu, assim, notou que ele tinha os traços de autista. Ela não era psicóloga ainda, mas já tinha na mente. Então, que tinha de ser isso. Então, ela disse que ele tinha os traços de autista. Aí nós começamos a ler, a estudar, e levamos ele na neuropediatra, e ela disse, realmente ele é autista. E aí, criamos, hoje ele tem 16 anos, para a gente é um amor. Infelizmente, sofre a discriminação, que às vezes as pessoas veem ele e diz assim, ele é doidinho, né? E às vezes a gente vem aquela, né, não, doidinho não, ele é especial. Mas é assim, a gente sabe que é a cultura, né, das pessoas às vezes dizem o doidinho, mas graças a Deus ele é um grande amor na família. Mas essa cultura está mudando, viu? Está mudando, graças a Deus. E a gente torce, a gente trabalha isso. Ele sempre, olha, ele estudou em várias escolas particulares. E às vezes, cada escola que a gente levava, já teve dias de quando ia apanhar, a professora dizia assim, ele está todo sujo, ele quer ficar deitado no chão, a gente deixa para não tá atrapalhando os meninos lá na sala. Então, assim, para a gente, poxa, aceita às vezes só por aceitar. Às vezes a escola não tem nenhuma estrutura para o autista, mas tem que aceitar com medo da discriminação, prejudicar o colégio. Mas eu aconselho que não aceite, explique que não tem uma estrutura, porque eu sofri muito isso. E andamos em várias escolas e não conseguia.
Depois conseguimos uma escola, o Colégio Papa João Paulo II, e para mim foi a maior escola para meu filho. Abraçaram mesmo. A professora, quando ele chegou lá, ela reuniu os alunos e passou um filme mostrando que os alunos tinham que fazer por ele aquilo que ele não podia fazer. Então abraçaram mesmo, e quando meu filho chegava na porta do colégio, os alunos já vinham receber, pegavam a sacola dele, levavam para a sala e levavam ele para a cadeira. Então assim, a gente sentiu esse acolhimento nessa escola, a escola municipal, o Papa João Paulo II. Só que depois que ele chegou ao 5º ano, aí infelizmente não tem, esse ano ele saiu, e a gente está agora já pensando em colocar em uma outra escola assim que voltar às aulas presencial, e não sei se vou conseguir uma escola que tenha tanto amor pelo autista como essa escola teve. Cícero, a esposa e os seus filhos sempre o apoiaram quando resolveu ser candidato a vereador? Sempre. É assim, às vezes minha esposa dizia, você tem certeza que vai de novo? Rapaz, se vocês me apoiarem, eu vou. E ela sempre me dava esse apoio, né? Mesmo ela não gosta muito de política, mas como eu gosto, ela sempre me apoiou. Ela, os filhos, a minha filha que mora no Rio mesmo, ligava para mim, pai, esse ano eu não estou aí, mas não posso lhe dar um apoio. Se o senhor quiser, for mesmo, diga que eu falo com minhas colegas daqui, mas não vou estar presente. Então, assim, eu sempre tive esse apoio. Eu nunca me candidatei antes de sentar com minha esposa, meus filhos e depois os vizinhos, porque eu acho que se a gente não tiver o apoio da família, não adianta insistir, né? É por isso que, infelizmente, existem vários políticos que dizem assim, poxa, depois que o cara se elegeu, separou. Às vezes é porque ele foi forçado, às vezes a família não aceitava e ele insistiu. Então eu aconselho que antes converse com a família, eu sempre digo que a família não foi eu que quis escolher, foi Deus que me entregou. Então eu tenho que primeiro conversar com eles para depois partir para aquilo que eu quero particular. Esse apoio também teve quando se envolveu em defender os funcionários do Hospital de Cirurgia? Também, né? Sempre, às vezes com aquele medo, cuidado, será que isso não vai lhe prejudicar? Mas nunca deixaram de me dar apoio. A gente vai agora ouvir o nosso último depoimento, antes da gente encerrar a nossa entrevista. Olá, eu sou Gislene, a esposa de Cícero. Cícero, eu admiro muito a pessoa que ele é. Desde quando nos conhecemos, sempre se preocupou em ajudar o próximo. Um bom esposo, um bom pai, um grande beijo, continue a pessoa que você é. Parabéns. Obrigado, Gislene. Obrigado mesmo, viu? Te amo sempre. Alguma mensagem que o senhor queira deixar para os nossos telespectadores? Eu quero agradecer à TV Câmara, agradecer a todos, né? Fazer um agradecimento especial à minha família, ao povo de Aracaju, que me deram realizaram o meu sonho de estar na Câmara Municipal e dizer que vou continuar trabalhando pelo povo de Aracaju. Sempre peço a Deus que nunca mude, nunca deixe eu mudar, né? Minha esposa falou, fiquei emocionado de novo, viu? Mas sempre peço a Deus que nunca deixe eu mudar. Eu não ser essa pessoa que eu sou, simples e tendo amor ao próximo. Obrigada. Eu que te agradeço. Obrigado mesmo. O ID Aracaju vai ficando por aqui. A gente volta numa próxima edição com mais uma entrevista emocionante como a de hoje com o Cícero de Santa Maria. Até lá.